Olá, nesta manhã tivemos na igreja, não foi possível fazer a transmissão e achei por bem de que esse assunto muito importante que pode ajudar alguém em algum determinado momento. O título da mensagem desta manhã foi Doutrinas e Crenças Adventistas no Decorrer da História. Usei um texto de São Mateus 16, versos de 1 a 4. Poderemos ler assim: Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhe respondeu: Chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E, pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir os aspectos do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal. Nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Este verso é apresentado de que dois grupos de pessoas, fariseus e saduceus, vieram a Jesus pedindo um sinal. Jesus disse: o sinal não vai ser dado para vocês não. Aliás, eles já tinham visto sinais. Sinais da multiplicação dos pães, como 5 pães e 2 peixes alimentou quase 20 mil pessoas. Aí Jesus disse: olha, o sinal é apenas o sinal de Jonas, vocês vão se lembrar. E de fato, quando Jesus morreu e ressuscitou, foi morto numa sexta-feira, passou o sábado, ressuscitou no domingo, 3 dias na sepultura. E ali, possivelmente, os fariseus e os saduceus lembraram. Eu quero dizer com este verso de que opositores sempre teremos. Aliás, Cristo e os apóstolos também os tiveram. Somos criticados quanto ao sábado, quanto ao santuário celestial, quanto às músicas, quanto ao mundanismo, e abro aspas aqui, às vezes, muitos de nós realizamos algumas coisas que é igual ou pior do que mundanos. Tá? E nós precisamos ter a compreensão necessária e o toque do Divino Espírito Santo para mudar as nossas atitudes. Agora, algumas pessoas têm nos criticado de mudanças das nossas crenças e doutrinas, alegando que as crenças e doutrinas na época dos pioneiros eram mais puras. Você sabe quais são as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Você que é adventista, você que é amigo, eu vou lembrar para você. Tudo começa com Deus, doutrina de Deus. São 6, lembra aí. Doutrina de Deus. Criou o homem, doutrina do homem. O homem caiu em pecado, precisa da salvação. Doutrina da salvação. Lembrando, doutrina de Deus, do homem, da salvação. Para permanecer salvo, o homem precisa da igreja, congregação, não deixar de congregar. Então, doutrinas da igreja. Que a igreja tem normas cristãs. Doutrina das normas cristãs. E, por último, eventos finais. Doutrina de Deus, do homem, da salvação, da igreja, das normas cristãs e eventos finais. Sabe, com essa introdução eu gostaria de apresentar para vocês 3 perguntas para a gente analisar. Quais as crenças e doutrinas da época dos pioneiros? As crenças e doutrinas adventistas são estáticas? Não podem passar por nenhuma modificação, atualização? Estamos mudando os nossos pilares? Deixa eu fazer algumas considerações antes de transcorrer nessas 3 perguntas. O papel da igreja no plano de Deus é a redenção da raça humana. Segundo Atos dos Apóstolos 1:64. Cristo fundou a igreja sobre a rocha viva, ele mesmo, desejado de todas as nações, 413. E 13. É, na opinião do céu, o que há de mais valioso em toda a terra, se referindo à igreja. Mensagens Escolhidas, volumes 3, página 17. Ellen White chega até a mencionar quanto ao cuidado com interdependência. O que é isso? A pessoa achar que está certa diante de uma igreja que são muitos membros estudiosos, cristãos, consagrados a Deus, e achar que é mais certo do que toda uma igreja
aí quem sabe ao redor do mundo. Ela diz, cuidado com interdependência, quando diz assim, ó, contrariando a decisão do corpo geral. Atos dos Apóstolos, página 164. Tá? A ênfase sobre o grande conflito entre Cristo e Satanás está refletida na doutrina da igreja. Então, assim, o inimigo já procurou atrapalhar desde o céu, quando surgiu o pecado, a iniquidade no coração dele, em atrapalhar o caráter de Deus quanto aos seus ensinamentos. Veio para a terra. Você acha que o inimigo não tem tentado a atrapalhar quanto às doutrinas? E as críticas vêm e as críticas virão. Não são as únicas, virão outras. Inclusive sobre vocês, que talvez não concordam com as crenças da igreja, vocês têm talvez as de vocês, e as mudanças ocorrerão. O tempo, o mundo muda, né? Na compreensão e nas palavras. Olha só, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Em qual época dos pioneiros as doutrinas e crenças eram mais santas ou mais puras? Quando? Quando o salário pastoral era incluído um pernil de porco? Para você que talvez não faz parte da igreja adventista, talvez ache isso natural. Mas para nós adventistas, quando a compreensão, algum tempo depois, 11 anos depois, veio que não deveríamos comer carnes imundas, tabaco, cachaça, outras coisas, isso é muito forte no nosso coração. Tá? Ou quando os participantes da comissão da igreja, nos seus primórdios, na época dos pioneiros, iam com seus cachimbos nos bolsos, nas mãos, e aí penduravam, fazendo oração para realizar a comissão da igreja, em atitude de oração, tomar as decisões da igreja, e depois que da oração pegava os seus cachimbos de volta. Houve isso? Houve. Não sei, você sabe, você precisa saber. Ou quando guardavam o sábado, diferente do pôr do sol a pôr do sol. Haviam 4 épocas, 4 maneiras diferentes de guardar o sábado. Do nascer do sol até o pôr do sol, da meia-noite à meia-noite, e logo após vieram aí, de fato, a compreensão que o sábado começa no pôr do sol da sexta e termina no pôr do sol do sábado. Mas eles não faziam assim. Passou-se 11 anos para chegar a esta compreensão. Ou você acha que a época dos pioneiros, as suas doutrinas eram puras quando comemoravam a Santa Ceia sem o lava-pés? Não existe, nos dias atuais, Igreja Adventista do Sétimo Dia realizaram a Santa Ceia sem o lava-pés, a pedido do próprio Jesus, quando é mencionado lá em o livro de São João. Ele pede por 3 vezes, façam em memória de mim, assim como eu fiz, vós deveis fazer também. Então foi muito enfático nisso aí. Mas a igreja, na época dos pioneiros, não tinha essa compreensão, e somente com a chegada do desejado de todas as nações, 20 anos depois, eles passaram a obedecer. Então a minha pergunta é, qual é a época dos pioneiros? No início, 10 anos, 20 anos, ou em que época? Ou será se é quando se pregava que a salvação era pela obediência da lei? Algumas pessoas querem participar do mesmo erro nos dias atuais, dizendo que podemos ser perfeitos, né? Podemos ser perfeitos antes da glorificação. Eu peço que tenha cuidado e estude as Escrituras Sagradas. Veja o exemplo de homens e mulheres, ao viverem para Deus. Dificilmente, eu nunca percebi algum deles chegar a citar tal declaração a respeito de si, no sentido da perfeição. Logo, eu gostaria de dizer e parabenizar, não estou aqui atrapalhando os nossos pioneiros, pelo contrário, foram guerreiros, nossos heróis, e nós os mencionamos aí nas nossas literaturas. Né? Quais as crenças e doutrina dos pioneiros? Segundo Advento, 1844, o sábado, lá por tempo de 44 a 46, aprendemos com os batistas do sétimo dia. Um pastor adventista, depois da pregação, uma irmã da igreja batista do sétimo dia chegou ao pastor e disse: você pregou muito bem sobre os mandamentos, mas está desobedecendo o sábado. Ele foi para casa em atitude de oração,
conversou com os demais e chegaram à conclusão de que, na verdade, o sábado precisava ser obedecido. Ministério de Cristo no Santuário Celestial, né? Era a mensagem da época. Hoje ainda continua. 3 mensagens angélicas, continuam as mensagens angélicas. A morte como um sono, dons espirituais, inclusive o dom de profecia, conversão, ressurreição, santificação, reforma de saúde, justificação pela fé. Oh, meus irmãos, a justificação pela fé veio se completar exatamente em um concílio anual 1888. 1888. Antes eram muito tentados a pregar a salvação pela lei. Alguns hoje, evangélicos, nossos irmãos evangélicos, eles chegam até a nos criticar achando que a igreja adventista continua pregando a salvação pela lei. Mas talvez a ignorância ou não saber das nossas literaturas, eles mencionam isso. Uma outra situação é que em 1889, as primeiras declarações dos pioneiros, elas foram revisadas e tiveram a extensão das declarações de Irias Smith, 1872. 10 anos depois, já haviam acréscimos, já haviam mudanças. Tá. Época dos pioneiros, 1889 a 1914, se você quer dizer assim. Tem a data de 1914. Depois de 1914, não veio nada na igreja, na compreensão, que você não aceite? Será se tem algum hipócrita me assistindo neste momento, a ponto de obedecer algumas mudanças e outras não? Ou criticar algumas outras? Algumas doutrinas da igreja. Vamos prestar atenção. Na época dos pioneiros, 1889 a 1914. Vou analisar pelo menos 3 ou 4. Espera aí, analisar não, citar. Analisarei somente uma e aí terminarei esta mensagem. Número 1, que existe um só Deus, pessoal, um ser espiritual, o Criador de todas as coisas, onipotente, onisciente e eterno, infinito em conhecimento, santidade e justiça, bondade e presente em todos os lugares por seu representante, o Espírito Santo. Aí tem o verso de Salmo 139, verso 7. Aqui talvez os nossos pioneiros, eles vieram de outras denominações, não é assim? E eles trouxeram para o grupo aquilo que eles acreditavam por lá. Com qual das igrejas, Conexão, Metodista, essa crença se parece? Você sabe? Talvez em um próximo vídeo explicarei. Mas aqui eu disse que só haveria de citar, que só existe um só Deus. No número 2, na crença número 2, que existe um Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai Eterno, o único por quem foram criadas todas as coisas, e por meio de quem elas existem. Espera aí, no anterior não diz que foi Deus que criou todas as coisas, e este daqui que existe um só Senhor, Jesus é o Criador, e sem Ele nada do que foi feito haveria de existir. Quem criou foi o Pai ou foi o Filho? Mas vamos lá. E que tomou por natureza da semelhança de Adão para a redenção de nossa raça caída. Ascendeu ao alto para ser nosso único mediador no santuário celestial, onde, através dos méritos do seu sangue derramado, assegurou o perdão e absolvição dos pecados de todos aqueles que persistentemente chegaram a ele. Será se não precisa de alguma atualização as próprias palavras? Deus, que existe um só Deus, depois mencionar que é o Criador e depois mencionar Jesus Cristo como Criador? Tá, não quero negar. A Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita que o trio celestial, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, esteve aí na criação. Época dos pioneiros ainda, 1889 a 1914. A número 3 eram as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas. Hoje, os Adventistas do Sétimo Dia colocam a crença de número 1, as Escrituras Sagradas. Lembra? Era de número 3, veio para número 1.
somente a questão de ordem, mas continua dizendo que as Escrituras Sagradas é a infalível regra de fé e prática. Inclusive veio alguns adicionais. Vejam só, que as Escrituras Sagradas do Velho e Novo Testamento, isso na época dos pioneiros, foram dadas pela inspiração de Deus, possuem uma completa revelação da sua vontade para o homem e são a única e infalível regra de fé e prática. Aí a crença das Escrituras Sagradas nos dias atuais reza assim: as Escrituras Sagradas, Antigo e Novo Testamento, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina, por intermédio dos santos homens de Deus, que falaram e escreveram, ao serem movidos pelo Espírito Santo. Nesta palavra, Deus transmitiu ao homem o conhecimento necessário para a salvação. As Escrituras Sagradas são a infalível revelação da vontade de Deus. Constitui o padrão de caráter, a prova de experiência, o autorizado revelador de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. E aí vem os versos. Então, assim, além de ter acrescentado algumas coisas que a gente confia nas Escrituras Sagradas, diz que é autorizado revelador das doutrinas. Quer dizer, as crenças e doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, todas estão unicamente alicerçados na Palavra de Deus. Alicerçados na Palavra de Deus. Deixa eu perguntar, quais as crenças e doutrinas na época dos pioneiros? Ainda tem mais uma. A de número 17, que menciona que o coração carnal ou natural é inimigo de Deus e da sua lei. Este inimigo só pode ser subjugado somente através de uma transformação radical das afeições e a substituição dos princípios não santificados por princípios santificados, que esta transformação compreende o arrependimento e a fé, e há uma obra especial realizada, pelo Espírito Santo, que constitui a conversão ou regeneração. A menção aí do Espírito Santo como na anterior. Então, assim, fiz uma explanação de 3 ou 4 crenças do passado e julgo eu que a igreja acertou fazendo aí alguns acréscimos para depois da melhor compreensão e também para melhor compreensão em acrescentar ou trocar algumas palavras. Vai lá. Segunda parte, eu já estou quase encerrando. Segunda parte, as crenças e doutrinas adventistas são estáticas, paradas, não podem ser modificadas? A Igreja Adventista, nos seus primórdios, foram relutantes em formar um credo. Surgiu, então, a necessidade de resumir as nossas crenças, as nossas crenças em uma estrutura organizada. Em 1872, a editora adventista em Bell Creek resumiu em 25 proporções as nossas crenças. Foram feitas 3 revisões. Meus amigos, aqui está. Se deveria ser da época dos pioneiros, e as revisões na época dos pioneiros, porque no próprio tempo dos pioneiros foram revisadas por 3 vezes. 3 vezes. 1889, Ellen White estava viva. 1905, também Ellen White estava viva. E 1914. Então tiveram aí mudanças, mesmo na época dos pioneiros. Em resposta a um apelo de líderes denominacionais africanos, um comitê de algumas pessoas, incluindo o presidente da Associação Geral, preparou uma declaração de 22 doutrinas fundamentais e que estava impressa no yearbook do ano de 31. Do ano de 31 até 1980, pegue a mensagem completa, não pegue só essa mensagem não, tá? Você que quer talvez reeditar este vídeo. No yearbook de 1931 a 1980, eram essas 22. Substituída por um sumário mais amplo e abrangente, com 27 parágrafos, publicado Crenças Fundamentais dos Adventistas do Sétimo Dia. Em o ano de 1946, foi votado em Assembleia Associação Geral
de que as mudanças nas nossas crenças ou doutrinas seriam feitas somente em Assembleia Mundial. Não é o pastor Devaldo que muda, não é o pastor de Recife, de São Paulo, dos Estados Unidos que muda. É em Assembleia da Associação Geral. Você sabe o que é a Assembleia de Associação Geral? Você já foi numa delas? As crenças e doutrinas adventistas são estáticas? Não, não são. Já respondemos. Já em 1980, a igreja procurou assegurar que as nossas crenças não fossem vistas como um credo imutável. Ok? Haveriam de ter mudanças. Os adventistas aceitam a Bíblia como seu único credo e mantêm certas crenças fundamentais como sendo o ensino das Escrituras. Podem ser revisadas destas declarações em Assembleia da Associação Geral, quando a igreja é levada pelo Espírito Santo a uma compreensão mais completa da verdade bíblica ou encontrar uma linguagem mais apropriada. Deixa eu passar um recado, talvez, para alguns hipócritas que acreditam nos textos sagrados dos dias de hoje, aí nas diversas Bíblias, inclusive na King James, que eles acham que aquela é a mais fiel. Na própria King James ou outras, existem palavras atualizadas. Para demonstrar isso aqui, eu tenho em minhas mãos o livro Vida de Jesus, dos anos de 1930 a 1940. Por que eu sei? É porque não falava-se nesta data, não imprimia esta data, mas a pessoa que comprou tem a ciência de que este foi um presente de aniversário e ali colocou a data do presente. Deixa eu fazer uma pequena leitura. Diz assim, ó: veja se não haveria necessidade de transformação de algumas palavras. Inclusive o português, ele tem essa variação, tá? De mudanças. Consentiu em resignar a sua posição de supremo chefe e a adoração dos entes celestiais, para sofrer, com 2 Fs, injúrias e expôs-se à irrisão de homens ímpios. Irrisão. As palavras, elas precisam serem atualizadas. Por amor de nós, ascequitou, 2:6, ascequitou uma vida de trabalhos e sujeitou-se a uma morte ignominiosa. Ok, aqui deu para perceber, e você, de sã consciência, chega à conclusão de que as palavrinhas, elas mudam para melhor compreensão, elas se atualizam. Você não pode pegar um livro da década de 1920, onde tinha farmácia com pH, outras tantas, e aplicar nos dias de hoje. Você tem que atualizar. É claro que não deve a atualização mudar a verdade. Princípios, eles não mudam. Orientações sim. Então nós vimos aí que quando a igreja houvesse uma melhor compreensão da verdade bíblica através do Espírito Santo, isso poderia ser mudado. Mas também vimos que haveriam de ser mudado a atualização da linguagem. As crenças adventistas do sétimo dia são estáticas? Não sei se vocês sabem, em 2005, em St. Louis, Missouri, nos Estados Unidos, foi votado em Assembleia Geral a crença de número 11, hoje com 28, eram 27 e hoje 28, intitulada Crescimento em Cristo, que foi atualizada posteriormente. As divisões mundiais da igreja selecionou um comitê de 194 pessoas para examinarem cada capítulo, sugerindo correções, adições e sugestões em um livro Nisto Cremos, que são a atualidade que menciona as crenças fundamentais. Os adventistas do sétimo dia não têm medo nem vergonha de dizer no que acredita. E está aí para toda e qualquer pessoa perceber. Tem o tratado, é um livro mais completo, tem o Nisto Cremos, e existem algumas lições da escola sabatina que tem aí as 28 crenças.
E um comitê de teólogos que foi realmente oferecido a supervisão adicional e a preparação do livro, auxiliado pelo Instituto de Pesquisa da Associação Geral, na revisão e conteúdo deste volume. Portanto, assim, não é uma coisa feita em fundo de quintal. É exatamente dizer o que a gente crê. Foi um comitê muito grande e é votado em Assembleia de Associação Geral. Não sei se você sabe, mas vou dizer o número para você. Cerca de 70 mil pessoas. 70 mil pessoas, convidados de todo o planeta Terra, onde tem a presença adventista. Em 217 países, dos 237 que tem a presença adventista, ou dos 237 que 217 tem a presença adventista, tem pessoas convidadas para ir a esta Assembleia. Pessoas estudiosas, como você e eu, pessoas que entregaram a vida a Deus, pessoas que têm uma vida de oração. E agora você dizer, venha como essa, você dizer que é mais sabido, diante de uma Assembleia como essa, você precisa ter mais simplicidade, tá? Você precisa descer do salto, você precisa diminuir a sua exaltação. Deixe que outros, ou o próprio Jesus, exalte você. Vai aí as minhas conclusões, deixando de parte aí as minhas palavras pesadas de hipocrisia por parte de algumas pessoas. Conclusão. Quais as crenças e doutrinas da época dos pioneiros? Eu pergunto, em quais épocas? Porque mesmo em época dos pioneiros houve mudança. Houve mudança. Inclusive em 1872, como eu mencionei para vocês, e outras mudanças enquanto Ellen White estava vivo. As crenças e doutrinas adventistas são estáticas? Não, não são estáticas. Com o conhecimento progressivo e mudança na linguagem, porque talvez algumas pessoas nem compreendem, mudança de alguma linguagem. Como em todas as épocas, sempre no desenvolvimento das doutrinas. Tá certo assim? E número 3, estamos mudando os nossos pilares, o que você acha? A Igreja Adventista prega sobre o sábado, a Igreja Adventista prega da volta de Jesus, a Igreja Adventista prega sobre os mandamentos, a Igreja Adventista prega a respeito dos dias finais. Conclusão, ainda mais encerro. Embora profundamente convencida da imperfeição da Igreja e dos seus membros individuais, Ellen White diz com confiança: a Igreja de Cristo, débil e defeituosa como aparenta, é o único, vou repetir, é o único objeto na terra sobre a qual ele concede, em sentido especial, seu amor, seu cuidado. A igreja é a fortaleza de Deus, sua cidade de refúgio, que ele mantém no mundo revoltado. 1888, manuscritos, aí página 1554. Sendo assim, encerrei aqui minha humilde pesquisa e gostaria de que você oferecesse aí a outras pessoas para que assim assistissem. Estou disposto, meu e-mail, para aqueles que quiserem, talvez mencionar alguma coisa aí, é prdivaldo@hotmail.com. Inclusive, se você me pedir essa palestra, eu passo para você. E tenho aqui algumas outras, quem sabe aí nos próximos episódios. Deus abençoe ricamente a você que é membro da Igreja Adventista, a você que não é, mas talvez compreendeu de fato essas mudanças, e a vocês, quem sabe, como o próprio Jesus, nenhum sinal lhe será dado, né? A você que talvez criticam a igreja quanto a isso, que Deus tenha misericórdia de mim e de você e nos faça salvo, traga-os de volta. Deus abençoe, muito obrigado.